Olá, amigos da Poletron, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Poleto e hoje nós vamos tratar de um assunto que é o nosso dia a dia. Você sabe o que é? Tomadas elétricas. Eu vou mostrar para vocês os conceitos envolvidos na palavra tomada elétrica e você vai ver para que serve a norma 14136. O que é o padrão brasileiro de tomadas? A gente vai entender todos esses conceitos que estão envolvidos com a palavra tomada, tá? E acompanhe até o final que eu vou dar uma dica lá na bancada da Poletron sobre as tomadas e os diversos acessórios que a gente pode utilizar nas tomadas. Tomadas elétricas. O que é tomada elétrica? Tomada elétrica, no seu conceito inicial, segundo a nossa 5410, a NBR 5410, tomada elétrica é todo ponto em que você vai tomar ou você vai pegar a energia elétrica para o seu equipamento. Então, tomada elétrica é aquele lugar em que a gente tem a nossa caixinha 4x4 ou 4x2 lá na parede fixada. Então, é ali que ali vai ser um ponto de tomada que a gente vai ligar os nossos equipamentos de uma forma geral. Pode ser equipamentos de uso geral, né? Uma enceradeira, nem tem mais enceradeira, né? Um aspirador de pó, um liquidificador, um ventilador. Então são aparelhos de uso geral que eu posso usar em vários lugares dentro da minha residência. Então eu vou ter que ter um ponto de tomada onde eu vou pegar energia para esses equipamentos, certo? Então, tomadas de uso geral, a gente já sabe que elas podem estar aonde? Nas caixinhas 4x4 ou na caixinha 4x2, né? Se você for falar com um eletricista das antigas, né? O pessoal assim fala, quanto que você cobra a instalação na minha residência? Você cobra por pontos, né? Então, os pontos são definidos nas caixinhas de passagem, tá bom? E a norma, ela não fala em ponto de energia elétrica, né? Ela fala assim, tomada de corrente. Né, o padrão brasileiro, a NBR 5410, ela fala tomada de corrente. Então, a tomada de corrente é onde eu vou pegar e vou ligar meu equipamento. E quais são o novo padrão? Então, o Brasil resolveu padronizar o uso das suas tomadas elétricas. Como que é esse padrão? Esse padrão, ele determinou que todos os fabricantes de tomadas de corrente, tomada de corrente, que é aquele equipamento onde você vai colocar o plug, certo? Ele organizou de tal forma que só tem um desenho, um modelinho, tanto para os plugs quanto para as tomadas. Eu vou mostrar na bancada da Poletron, eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos que tem e você vai ficar bem esclarecido quanto a essa parte do assunto. Voltando aqui na tomada. Então, tomada de corrente, né, segundo o padrão brasileiro, ou seja, no Brasil inteiro, em todo o território nacional, tem que ser esse mesmo padrão. Existe aí um boato, já surgiu há muitos anos atrás, quando na verdade começou isso, né, que só no Brasil tem esse padrão brasileiro. Se você procurar lá no Google, você vai ver que na Suíça o padrão de tomadas é igual ao do Brasil, de 10 e 20 amperes, com os 3 pinos para você colocar o pino terra, certo? Inclusive essa é uma das razões que houve um novo padrão brasileiro com a norma 14136, ou seja, a norma, a NBR 5410, aqui embaixo, a 5410, ela queria que os usuários colocassem terra nas suas tomadas, então, todos os equipamentos terra, principalmente em áreas molhadas. A NBR 5410, ela diz que é obrigatório, em toda residência, em toda instalação residência, ter o fio terra, certo? E nas tomadas antigas, tem muitas tomadas que não tem o terceiro pino, só tem 2 pinos, tá? Então, o que ela fez? Foi criado um novo padrão de tomadas, certo? Com o terceiro pino, especialmente e exclusivamente para o fio terra. Ou seja, não adianta você ir lá na residência do cliente
e trocar todas as tomadas para o novo padrão. Você tem que ter o fio terra na instalação. Aí é uma dica, né? Olha, se você vai trocar o padrão de tomadas da residência, você tem que passar o fio terra. Ah, não tem fio terra? Então a gente vai ter que passar. Tá? Geralmente é possível passar um fio terra nas instalações, mesmo as mais antigas, né? Os conduítes, a não ser que seja casas aí de 40, 50 anos atrás, fica difícil. Mas em umas casinhas aí de 20, 30 anos atrás, ainda os eletrodutos comportam passar mais um condutor para você poder fazer o terra na sua residência. Mas fio terra é um assunto que nós vamos tratar num vídeo específico, tá bom? Então, nas tomadas brasileiras, a gente vai encontrar dois tipos de tomadas, de 10 e de 20 amperes. Opa! Aí já tem um diferencial que você, profissional da área, tem que entender para você conversar com o seu cliente e ele fala assim, pô, esse cara tá ligado, né? Então é assim, tomadas de 10 amperes. Por que 10 amperes? Eu vou pegar a tensão que eu vou usar aquela tomada, eu vou multiplicar por 10, né, que é 10 amperes a tomada, eu vou encontrar um valor que é chamado 1270 watts. O que é esse resultado de tomada? Esse resultado quer dizer que o máximo de potência que eu posso usar numa tomada de 10 amperes, tá, é 1270 watts. Né? Para aparelhos de uso comum, 1200 watts é um aparelho bastante robusto. Né? Existe a possibilidade de você ter um aparelho com maior potência, que você vai usar numa tomada de uso geral, certo? Ou de uma tomada de um novo padrão, em 127, que é de 20 amperes. Então, se você tiver 20 amperes, você vai conseguir uma potência de 2.540 watts. Então, dificilmente você vai ter aí um aspirador de pó maior que 2.500 watts. Né? Algumas chapinhas chegam aí em torno de 2.300, 2.500 watts. Ainda dá para você usar o pino de 20 amperes em 127 volts. Tá bom? Ah, Boleto, mas se eu tiver um componente com uma potência maior e eu quero usar uma tomada de novo padrão lá, então o que eu posso fazer? Eu posso passar esse circuito para 220 amperes. 220 amperes, se eu tiver uma tomada, 220 volts, perdão, se você tiver uma tomada de 220 volts, num novo padrão de 10 amperes, eu vou poder ligar um componente, né, um equipamento de até 2.200 watts, já aumentou a potência em relação a de 10 amperes, 127 volts. Então, em 220, eu vou ter uma potência maior, certo? Quase igual à potência de 20 amperes. Quando eu passo para 20 amperes, olha ele aqui, ó, eu posso pôr uma potência de 4.400 watts. Uma potência de 4.400 watts, ela é bastante alta para um determinado equipamento que a gente vai usar de uma forma geral. Um aspirador que eu vou pôr em vários cômodos da minha residência. Então, 4.000 watts é uma potência bastante grande. Né? Eu lembro esse valor aqui, né, dos chuveiros elétricos, antigamente, né, o pessoal chamava lá de coroninha, né? Eles tinham 4.400 watts. Exatamente por isso, né, por eu poder conseguir colocar uma tomada de força, né, uma tomada de corrente lá no meu chuveiro. Tá? Eu, particularmente, eu gosto de usar a conexão fio a fio para poder fazer a emenda lá do chuveiro, né, ao invés de uma tomada. Hoje em dia, algumas pessoas mais antigas, né, alguns eletricistas que já estão há muito tempo na praça, ainda têm a intenção de colocar uma tomada de 20 amperes no chuveiro. Porém, os chuveiros hoje, eles são quase o dobro da capacidade de antigamente, né? No mínimo aí 6.600, 7.600, né? Que é uma potência bastante alta. Aí eu já vou ter um fio de 6 milímetros, né? Jamais vai caber no novo padrão de 20 amperes, tá? Vai estar 30 e tantos amperes aí, então eu não vou conseguir colocar lá. Mas voltando aqui para a nossa tomada de novo padrão. Você entendeu? Então, existe a possibilidade de você colocar lá na tomada de corrente, né,
dois valores diferentes, de 10 e de 20 amperes. E você, eletricista, você vai ter que saber que essa potência tem que ser obedecida, tá? Inclusive, quando você coloca lá o pessoal chama muito de Benjamin, né? Benjamin é um produto diferente que eu vou fazer um vídeo só sobre Benjamin, de tão interessante que é o negócio, tá? Mas o plug de 3 saídas, certo? O pessoal tem que obedecer isso. Se eu tenho um plug de 3 saídas e ele é de 10 amperes, eu vou ter que pôr 1000 watts em cada saída? Não, né? Tome cuidado com isso. É nesses momentos que a gente começa a criar problema na instalação elétrica e que pode vir a dar um problema futuramente, né? Com aquecimento dos fios, pode danificar a capa do fio, pode dar um curto-circuito, pode principiar um incêndio. Então tome cuidado. Nas tomadas de 10 amperes, eu consigo colocar aqui no máximo 1200 watts. Se eu tiver lá um filtro de linha, se eu tiver lá um plug de 3 saídas, ela vai continuar de 10 amperes. Eu não posso pôr uma potência maior. Então eu tenho que estar ligado nisso. Você, eletricista, tem que saber que na tomada de 10 amperes eu não posso utilizar uma potência maior que 1270 watts. Numa tomada de 20 amperes em 127 volts, eu não posso usar mais que 2540 watts. Mas tenho certeza que nesses equipamentos gerais, né, a gente não tem uma potência tão grande assim para a gente usar. E a dica vai aí. Se eu precisar usar um aparelho, alguma coisa maior, com uma potência de até 4.400 watts, eu posso passar essa tomada para 220 volts. Tanto é que tem algumas tomadas aí que são vermelhas, né, que o pessoal distinguir e tal. Lá na bancada eu vou mostrar para vocês que em alguns casos não adianta você colocar vermelha, porque assim, algumas pessoas desavisadas ou até mal intencionadas, né, que a gente já viu aí, ela vai pegar o plug e vai colocar. Se o plug entrar, tanto faz ser 110 ou 220, que o plug vai entrar, né? Se ele for um plug de 10 amperes em 220 ou 127, o plug entra na tomada sem problema algum, tá bom? Então, vamos fixar aqui alguns conceitos. Tomada é aquela tomada de corrente que tem lá na nossa residência, que estão fixadas nas caixinhas de passagem de 4x2 e 4x4, aonde eu vou inserir o plug. Então, o plug não é tomada. Muitas vezes a pessoa fala, eu preciso trocar a tomada lá do meu aparelho. Não é tomada. Aquela parte lá que tem os pinos é o plug. E aquelas que tem os orifícios são as tomadas, tá bom? Lá na bancada eu vou esclarecer direitinho isso para você. A Poletrão, ela gosta de bater na tecla, né? Insistir para que você, profissional da área de elétrica, compreenda bem diagramas elétricos. O diagrama elétrico ele é muito importante para a nossa vida prática, tá bom? Então, mesmo que seja um circuitinho simples, faça para você ir treinando, você fixando, tá? Com relação a tomadas elétricas, existia uma norma de simbologia que era a NBR 5444. Essa norma não foi revisada, então ela está sem uso, né? Ela venceu, caducou, ela não tem mais utilização prática. Muitas pessoas ainda usam alguma coisa da 5444, né? Para poder fazer os seus diagramas. Por quê? Todo diagrama que a gente faz na instalação elétrica, a gente tem que usar uma simbologia, fazer uma legenda, tá? Geralmente, a gente usa 3 símbolos para a tomada elétrica, tá? Então, na hora que a gente for inserir o símbolo da tomada, né, nós temos 3 símbolos que a gente pode colocar na nossa legenda. Tomada baixa. Baixa o quê? Baixa altura, né, em relação ao solo, 30 centímetros. A tomada média é 1,50 m, que é a do interruptor, né, que a gente coloca. E a tomada alta a partir de 2 metros e 10 centímetros. Geralmente, essa alta é o ponto onde você vai trazer a alimentação do chuveiro, tá? Pela norma, o chuveiro, o caninho do chuveiro tem que estar a 2 metros, tá? É claro que tem hoje em dia tem
pessoalzinho aí novo, né, que tem uma altura bastante grande, então chega a ser a 2,20, 2,30. Então a sua tomada vai estar sempre acima do cano para você poder instalar o seu chuveiro, tá bom? Então, no nosso diagrama elétrico, tomada sem nenhuma pintura é a tomada baixa, tomada com metade dela pintada é a tomada média, 1,5 m, e a tomada alta é você pintar todo o símbolo e colocar ele a 2,10 m de altura, tá bom? Agora eu vou falar para você a diferença construtiva entre esses dois tipos de tomada, a de 10 amperes e a de 20 amperes. A norma, ela regularizou da seguinte maneira: eu tenho umas tomadas, né, e elas têm dois diâmetros diferentes, né? Esse símbolo aí é de diâmetro, tá? Então eu tenho dois orifícios de dois diâmetros diferentes. Então, entenda bem isso. Eu tenho 4 milímetros e 4,8 milímetros. Eu tenho os plugs também em dois diâmetros diferentes, 4 e 4,8. Qual a diferença? Para as tomadas de 10 amperes, a gente vai usar o plug de 4 milímetros. Para a tomada de 20 amperes, a gente vai usar o orifício de 4,8. Então, você vai ver que os pinos são diferentes, né? 4 e 4,8. Lá na bancadinha você vai ver que vai dar para você perceber melhor isso daí. Então, a diferença entre elas é essa. Para que isso, né? Se você pegar um plug de 20 amperes, ou seja, que ele tem uma carga, lembra lá que a gente fez? Ele tem uma potência maior para poder ligar o equipamento. Se eu pegar esse plug de 20 amperes e pegar uma tomadinha de 10 amperes, o plug, por mais que ele tenha o mesmo formato, ele não entra, ó, tá? Na bancada nós vamos fazer o teste, você vai ver, ó, ele não entra. Por que isso? Tá claro, né? Se o máximo que a tomada pode fornecer 10 amperes, ela está falando para você, olha, não põe uma carga maior que 1270 watts, ok? Mas você tem um equipamento que tem um plug de 20 amperes, se for em 220, vai ter uma potência bem maior. 127, desculpe, ele vai ter uma potência bem maior. Então, não vai entrar o plug, né? A norma já faz isso de propósito, né? Para pessoas que não entendem, não correr o risco de errar. Eu já vi gente por passar a broca aqui, né, para poder entrar o plug. Com certeza isso daí com o tempo vai dar ponto. Por quê? O plug é de 20 amperes, ele permite passar até 20 amperes no plug. E a tomada é de 10, ela permite no máximo quanto? 10 amperes. Então, a gente não pode fazer essas gambiarras, tá bom? E você como profissional, por isso que é importante você saber os conceitos. Você vai conversar com o seu cliente e ele vai entender, poxa, esse cara sabe o que ele está falando, tá bom? Então não se esqueçam disso. São dois diâmetros, para 10 amperes 4 milímetros, para 20 amperes 4,8. Agora a gente vai lá para a bancada que a gente vai fazer uns testes bem legais e eu vou te dar uma dica sensacional. Aqui na bancadinha da Poletron, você vai ver agora vários tipos, né, de componentes que se referem às tomadas de padrão da NBR 14136. Você está vendo aqui tomadas, certo? Você está vendo plugs, tá? Eu vou fazer um testezinho prático aqui para você entender como é que funciona esse padrão, tá? Então eu coloquei um fio no plug e um fio na tomada, certo? E nós vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso multímetro quando a gente fizer esse teste, tá? Mas primeiro eu quero apresentar para vocês as diferenças que tem nas diferentes tomadas. Eu tenho um detalhe que eu gostaria de comentar com você, que é esse cara aqui, ó. O pessoal chama ele de Benjamin. Na verdade, isso aqui não é um Benjamin.
Benjamin é um outro componente. Eu vou fazer um vídeo somente sobre Benjamin, tá bom? Isso aqui é um plug, tá? De 3 pinos, ó. Isso aqui é um plug e ele tem 3 saídas. 1, 2, 3. E é o padrão novo da 14136, tá bom? 3 pinos. Quando você olhar para a sua tomada, tá bom? Desse jeito aqui, tá? E você tiver o pinozinho terra, aquele pino terra aqui, ó, do centro, na parte superior, para esse lado que tá aqui, o fio neutro, se você ligar uma tomada de 127 volts, o fio neutro, ele sempre vai ser esse lado aqui, tá? Da esquerda. Eu vou até mostrar para você aqui, que na tomada, né? Quando você coloca a tomada dessa posição, o fio neutro é o da esquerda, tá bom? Se você for olhar, né? Vamos ver se dá para pegar na câmera aqui, ó. Aí está ele, tá vendo? O fio neutro, ele tem que ser colocado nessa tomada. Isso é quando você está ligando uma tomada de uso geral, se ela for 127 volts. Esse fio neutro, tá vendo o Nzinho aí? Beleza? Ó, eu vou virar ela, tá? O fio neutro sempre vai ser do lado esquerdo da sua tomada, ó, do lado esquerdo, ó. Vou voltar aqui para você ver, ó, vou virar ele aqui, tá vendo? Toda vez que você colocar a tomada lá na caixinha, você coloca ela sempre na posição com esse pino para cima, tá? Igual tá aqui, ó. O pino central sempre para cima e o neutro sempre vai ser o pino que está à sua esquerda, tá bom? Ah, Espoleto, se for 220, aí se for 220 você pode pôr o fase de qualquer lado aí, sendo que necessariamente o fio do centro, né? Ele vai ser o fio terra, esse do centro aqui. Tanto é que lá na nossa tomada, ó, ele vai ter um símbolo lá, ó, tá vendo? O símbolo de aterramento, tá bom? Ó, tá vendo? Todas as tomadas tem que ter isso daí, tá bom? Você pode comprar qualquer uma tomada que seja do padrão brasileiro, tá? O novo padrão, 14136. O Inmetro, ele soltou uma portaria em 2009 que todos os fabricantes, todos os importadores, eles tinham que ter sempre esse mesmo padrão. Então, todos os plugs que tem que ter, tá vendo? Ele tem que vir no nosso padrão, que é esse padrãozinho aqui, tá? Para poder fazer o quê? Para ele encaixar, né, na tomada, beleza? Qual outro detalhe, por que existe esse padrão, né? Eu não consigo colocar o plug invertido, ou seja, eu não consigo fazer com que ele entre invertido, ele sempre vai entrar nessa posição. É por isso que eles têm a localização do neutro para esse lado aqui, tá bom? Outro detalhe, por que esse padrão é seguro? Porque se você, enquanto o plug tiver aparecendo, por exemplo, essa parte aqui, ó, tá aparecendo, ele não está dando contato com a parte da tomada. Eu vou ter que colocar, ó, aqui ele colocou num padrão. E aí eu vou encaixar, tá bom? Aí sim ele deu contato dos pinos com a tomada. Eu vou mostrar para vocês agora um teste que eu vou mostrar para vocês exatamente isso, né? Eu vou colocar meu multímetro aqui na escala de ohms, tá? E eu tenho uma tomada que tem um fio aqui. Esse fio tá ligado no terra, tá vendo? Tá ligado no terra, no pinos do meio, no terra. E no plug eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei o fio aqui no terra. Eu peguei as pontas do multímetro, certo? E vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento, tá vendo? Enquanto tiver aparecendo a parte metálica, que eu não consigo colocar, que eu consiga colocar a mão ou alguma coisa, ele não dá contato. Ele vai dar contato quando, ó, quando eu colocar, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele não está encaixado e já deu contato. Agora eu vou encaixar. Pronto.
tá encaixado. Agora sim, tá vendo lá? Tá dando, tá ouvindo o barulhinho e tá dando contato. Então, é sinal que o pino está dando contato com a parte metálica lá da tomada. Então, ó, enquanto ele estiver nessa posição, eu não tá dando contato. Olha lá, por essa posição aqui, tá vendo? Não tá dando nada, tá? Eu não consigo, com um padrão novo, né, um padrão brasileiro, colocar só o pino terra, por exemplo. Tá vendo? Ó, eu não consigo só pôr o pino terra. Eu não consigo colocar o pino, ó, dentro do orifício, né, de uma forma que eu vou ter um pino energizado. Esse é um dos problemas das tomadas antigas. A gente tinha mais de 20 tomadas diferentes, 20 plugs diferentes. Então, no Brasil era uma salada só. Esse novo padrão veio para padronizar, né? Isso aqui é muito importante para você que é profissional da área elétrica saber, tá? Ó, ele só vai dar contato, ó, ele só vai dar contato quando a parte metálica já saiu do, tá vendo lá? Aí eu tenho que dar mais um encaixe, pronto, ele está conectado corretamente, beleza? Então, esse é um teste que eu gostaria de fazer para mostrar para você. Ah, Poleto, mas tem algumas tomadas que tem o padrão, mas ela tem só 2 pinos. Tá vendo? Ela tem o padrão brasileiro, mas ela tem só 2 pinos. Um plug que tem o terra, ele não entra, tá vendo? Nem o de 20 e nem o de 10, tá? Quem que vai entrar aqui? Só o pino de 2, né? Só o de 2 pinos. Tá vendo? Isso aqui é um carregador que o fabricante lá da China, ele teve que fazer para vir aqui para o Brasil esse padrão aqui, ó, tá vendo? E aí ele entra 2 pinos, ele entra no padrão normal. Ele entra na tomada de 10 amperes, normal, né? Essa aqui é de 20. Ele entra na de 10 amperes, ó, normal, tá? Porque ele tem o padrão e ele segue a mesma consequência. Tá vendo que o pino aqui, ele tem uma parte que é metálica e uma parte que ele é isolada. Exatamente para isso. Quando a parte metálica estiver toda lá dentro, ó, tá vendo? Eu não tenho mais acesso à parte metálica. E eu não consigo colocar, ó, só uma parte, não entra, tá vendo? Essa é a função do padrão, tá? Aí, agora sim, ó, entrou. Mas por que que esse cara aqui só tem 2 pinos? Cadê o terra desse equipamento? A norma diz que o equipamento tem que ter terra se a parte que ele pode dar choque, onde tem energia elétrica, eu posso entrar em contato acidentalmente. Então, fora essa parte aqui, que é o do plug, se ela estiver fora da tomada, ele não tem perigo, eu posso pegar nela normalmente, tá? Não tem nenhuma parte metálica, tá? Externa, tá vendo? Eu não consigo ver nada metálico que eu possa pôr, né? Mesmo que uma criança coloque algum clips, algum prego, alguma coisa nesse lugar aqui, não vai dar problema. Por quê? Aqui é a saída do transformadorzinho, aqui é uma tensão bem baixinha, tá? Ao contrário da tensão que a gente vai ligar lá. Então, na minha tomada, eu vou colocar o plug, certo? E eu não vou precisar do terra, porque todo esse invólucro, né, ele já está protegido. Tem alguns equipamentos, né, que você tem na sua residência, que eu não tenho acesso a nenhum, né? Você já tentou desmontar aí algum aparelho de som, alguma coisa daquelas caixinhas de som, né? Os parafusos ficam tudo lá dentro, tudo protegidinhos no invólucro, né? Então, esses aparelhos, que é classe 1, 2 e 3, a norma, ela permite que seja só com 2 pinos, que não tenha o pino terra. Porém, ela tem que estar num padrão para poder entrar na tomada, porque na minha tomada, na minha residência, eu vou ter que usar todo o padrão, né, para ter aquele terceiro pino lá. Eu vou ter que chegar num ponto de corrente, né, onde tomada de corrente, essa é a diferença, né? A tomada lá no princípio, ela foi chamada de tomada, esse equipamento aqui, né? Esse equipamento aqui, ó, ele foi chamado de tomada, porque ele está lá na tomada, lá na caixinha 4x2, né? Lá na caixinha 4x2, lá no meu
na minha parede e eu vou ter que colocar uma tomada lá. Então, o ponto de tomada, né, é a minha caixinha, certo? Só que a tomada de corrente é o equipamento. Então, como todo mundo ficou usando tomada, esse componente aqui é chamado de tomada. E a norma NBR 5410 chama ela de tomada de corrente, tá? Então, a tomada de corrente, ela tem dois pinos, dois diâmetros, né? O de 10 amperes, o que é o de baixo aqui, tá? E o de cima, que é 20 amperes. 4,8 o diâmetro do fio e 4 milímetros o diâmetro da tomada de 10 amperes, tá bom? Então, agora tem uma dica sensacional para vocês. Geralmente, tem alguns adaptadores, tá? Tá vendo? Isso aqui é um adaptador de uma tomada antiga, que tem só dois pinos, porém ela tem uma condição de terra, tá? E por novo padrão, tá bom? Então, eu tenho lá uma tomada na parede, que é um padrão diferente da que tem, e aí eu passo ela para o padrão brasileiro, o padrão da NBR 14136. Tem problema? Não tem problema, desde que eu traga lá na tomada, eu tenha o pino terra, e eu faço essa transferência dessas tomadinhas de pino chato, certo? Para a tomada de pino redondo, né? Desde que ela tenha o diâmetro de... Essa daqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma coisa que não é normativa. Essa tomada aqui é 15 amperes, ó, se você olhar aqui, ó. Tá vendo? 15 amperes, não é um padrão, tá? Mas ele está dizendo o quê? Que esse componente suporta até 15 amperes. Apesar do plug de 20 ele entrar nela, ó, isso aqui é um plug de 20 amperes, ó, ele entra na tomada, beleza? Conectou certinho, tá? Só que a tomada suporta até 15 amperes. Fica difícil você fazer uma proteção desse jeito, né? Uma tomada suporta até 15, o plug de 20 entra nela. Se esse plug vai estar não ligado em nenhum equipamento, então se esse equipamento consumir 20 amperes, coitado dele, né? Aí esse componente aqui não vai suportar, tá bom? Então, a gente já teve uma solicitação de um cliente que é a seguinte: o nosso cliente, ele tinha um local onde tinha várias tomadas, né? Deixa eu pegar aqui a tomada para você ver. Eu vou reforçar para você uma coisa com relação ao plug, né? Com 3 saídas, né? Esse daqui é um componente que coloca em risco a segurança da instalação. Por quê? A pessoa que usa ele, ela não tem noção de eletricidade, tá? Esse é um plug para 10 amperes, certo? Então, o cliente, né, a pessoa desavisada, né, o que ela vai fazer? Ela vai querer colocar todas as saídas de 10 amperes. Eu vou pôr 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Então, eu estou colocando quanto aqui nos pinos? 30 amperes. Então, você, esclarecidamente, você vai falar para o seu cliente: olha, nem todos os equipamentos que você ligar aqui pode ser de 10 amperes. O ideal seria 10 amperes, né? 3 ou 4 amperes no máximo, 3 amperes, né? Em cada um desses plugs, né? Dessas tomadinhas aqui onde entra, né, essa saída para tomada. Por quê? No total, as 3 não podem passar de 10 amperes. Então, tome cuidado na hora que você vê uma instalação, esse tipo de componente, que aí você pode chegar no seu cliente e esclarecer ele. Aí ele vai falar: poxa, esse cara sabe o que ele está falando, né? Então, lá na minha tomada, que eu tenho um plug com 3 saídas, o total do plug não pode ser 10 amperes em cada saída. Tem que ter no máximo 3 amperes para poder ter uma margem de segurança. Agora eu vou mostrar uma dica prática para você, que se você entendeu bem o assunto, você vai ter conhecimento de causa para você poder variar as suas instalações de acordo com a necessidade do cliente. Eu vou contar para você uma história bem rapidinho, né?
Quando mudou o padrão, a gente estava numa empresa que tinha um laboratório onde alunos trabalhavam numa bancada para fazer vários testes de faculdade. Então, o que acontecia? Eles tinham equipamentos 110 volts e 220 volts. Então, como não existia o padrão brasileiro, a tomada de 110 tinha o diâmetro igualzinho a de 220. Então, o que acontecia? Os alunos, às vezes inadvertidamente, por distração, ou às vezes até por má fé, ele pegava o plug de 220, né, do aparelho de 127 e ligava na tomada de 220. E aí queimava o aparelho. Tinha muito, né, dava transtorno, o pessoal tinha que trocar o equipamento, trocar o fusível do equipamento, enfim, era um transtorno, muitas vezes queimava algum componente do aparelho e não era possível usar. Então, o que nós fizemos? Nós usamos a norma para poder regularizar a coisa. Nós temos tomadas, plugs de 20 amperes e plug de 10 amperes. Né? O que distingue os dois é o diâmetro de cada pino. Né? Nós temos a tomada também de dois diâmetros diferentes. A de cima aqui 20 amperes, a de baixo 10 amperes. Então nós adotamos o seguinte: todas as tomadas de 10 amperes, elas seriam 220 volts, ok? Então eu teria que usar o plug de 10 amperes para ligar o equipamento na tomada de 220. E o plug de 20 amperes, ele teria que ser ligado na tomada de 20 amperes, na tensão de 127 volts. Então, eu ligaria o plug de 20 amperes na tomada de 20 amperes, beleza? E aí a gente padronizou isso nessa instalação. E aí acontecia o quê? Eu tinha a tomada de 220 volts e tinha o meu aparelho de 127 volts ligado nesse plug aqui. Então, se por um acaso o aluno ou o próprio professor, por distração, por má fé ou qualquer outro motivo, ele fosse pegar o plug de 110 e colocar na tomada de 10 amperes, de 220 volts, o plug não entra, certo? Não existe condição do plug entrar. Então, o plug que servia a aparelhos de 127 volts não entrava na tomada de 220 por causa do diâmetro do plug. Então, nós padronizamos dessa forma. Então, depois que nós fizemos essa padronização, nunca mais houve queima de aparelho porque o usuário não colocou a tomada, o plug, né, na tomada errada. Mesmo que ele tentasse fazer isso, como elas têm os diâmetros diferentes, ele não conseguiria. Então a gente usou a própria norma para poder fazer um padrão para o usuário que fosse trazer segurança para os equipamentos daquela instalação. Como você pode ver, o novo padrão de tomadas, ele trouxe uma segurança, tanto para o usuário quanto para o profissional. Existem condições que o profissional, sabendo como funciona, quais as regras de você utilizar, você vai poder fazer a ligação com mais segurança, tá bom? Eu vou mostrar para você agora uma foto que existe uma variação muito grande de componentes. Né? Então, acompanhe essa foto aí. Como você viu na foto, tem uma variedade muito grande de plugs e tomadas. Tá vendo? Tirou uma variedade e colocou outra variedade. A diferença é que agora todas as variedades de componentes, plugs e tomadas, para fazer extensão, para ligar na residência, todas elas têm o mesmo padrão. Os 3 pinos, um pino levemente deslocado do centro, que é o pino terra, e ele força, né, todos esses componentes que você viu na foto, ele força você a colocar o fio terra lá no seu cliente. Então, além de você colocar um padrão novo de tomada, você pode agregar mais um serviço para sua
agregar mais alguma coisa no seu serviço, né? Se você esclarece o cliente e mostra para ele que você conhece do assunto e que esse assunto vai te trazer muito retorno, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, tá bom? Compartilhe com os seus amigos, porque todo mundo tem que saber a mesma coisa, tá? Norma não se esconde. Se você conhece a norma, você tem que passar a norma para frente. E para o cliente também, coloque lá, compartilhe esse vídeo com o seu cliente e deixe um comentário aquilo que ficou, se ficou alguma dúvida com você com relação a tomadas elétricas, tá bom?